aceitar a correção. Quando Ele nos corrige através de Sua palavra, é porque Ele nos ama, não é verdade? Eu vim aqui para ser corrigido através de Sua palavra. Eu gosto de ser corrigido, porque eu sei quando Ele me corrige através de Sua palavra, é que Ele tem interesse em mim ainda, e eu gosto, amém? Teu filho gosta de ser corrigido. Vamos cantar Somente Crer e receber o pastor Rubens, amém, com reverência, para que o Espírito Santo possa nos abençoar nesta noite. Cante pensando nele nesta hora, amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Diga para Ele que você crê nesta noite. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos receber o pastor Rubens, amém? Amém. Que Deus nos abençoe, nos encha da sua graça cada vez mais, né? Nos encha do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Estamos no número bem pequeno, por ser hoje terça-feira, mas a mensagem que eu quero trazer hoje, quero repetir domingo e daqui para frente sempre repetir isso, porque nós somos pastores e a Bíblia diz assim que Jesus nos colocou para apacentar o rebanho, para ter cuidado dele, porque havemos de entregar esse rebanho ao sumo pastor. Amém. Esse sumo pastor é Jesus Cristo. Então devemos nos preocupar com tudo aquilo que pode afetar a vida espiritual das ovelhas e até de nós também, né? Então, queria que os irmãos prestassem bem atenção a essas coisas que nós vamos falar, porque eu só vou falar isso porque chegou a hora de falar, porque senão não falaria, tenho certeza, né? Nós vamos ler a palavra de Deus em São João capítulo 21, versículo 15. Leitura São João capítulo 21, Evangelho segundo São João capítulo 21. São João capítulo 21, versículo 15 a seguir diz: Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, porque por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas
ovelhas. Amém? Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, dai-nos direção nesta hora, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda neste lugar. Que o Espírito de Deus esteja aqui. Que o Espírito Santo possa nos guiar naquilo que vamos falar. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-se. Glória a Deus. Bem, nós dissemos aqui, logo que tivemos a revelação da terceira puxada, que nós iríamos com o homem até onde o homem estivesse na palavra. Amém? Amém. Se o homem sair da palavra, nós ficamos com a palavra. Então, creio que chegou a hora de colocar em prática aquilo que foi dito. A palavra de Deus é superior a todas as coisas. Ela é superior ao profeta, ela é superior ao pastor, é superior ao evangelista, é superior ao mestre, é superior ao apóstolo, é superior a tudo. Então, nós vamos ficar com a palavra de Deus. Amém? Então, chegou a hora de nós fazer algumas perguntas que está na nossa mente, que nós precisamos fazer essas perguntas para nós mesmos e depois analisar a resposta disso. A primeira pergunta que eu tenho nessa noite é: se somos todos colegas de ministério, agora falando de pastores, não falando de diáconos, nem dos cantores, dos oradores, falando de pastores. Se somos todos colegas de ministérios, cremos na mesma mensagem, por que nossas ovelhas, quando voltam dos cultos da internet, voltam nos odiando e cortam as relações conosco? Então, nós temos aqui o companheirismo, e nós temos outros pastores que pregam esta mensagem, a mesma coisa, a revelação da terceira puxada. E cremos que não seria nada mal assistir um outro pastor pela internet. Mas o problema é que quando as ovelhas vão assistir um culto na internet, acontece alguma coisa lá que ela não volta mais para o redil. Agora eu estou falando uma coisa que não está acontecendo em Bragança, mas simplesmente queria que vocês entendessem que essa mensagem que estou pregando agora é para nós começar a nos preparar por algo que está próximo de vir, e quando vier vocês já vão entender o que eu estou falando. Isso está acontecendo em Belém. E alguém diz: é a mesma mensagem, você tem que deixar eles virem assistir. Mas quando eles vão assistir, eles passam a odiar o seu pastor local e até a perseguir. Então tem alguma coisa. Se a mensagem que pregamos é a mesma mensagem daquele pastor que está do outro lado virtualmente, então aqueles irmãos deviam amar ele e a nós também. Mas quando eles voltam dos cultos da internet, eles não voltam mais para o redil. Então algo está acontecendo lá que está causando um problema de encrenca, de confusão, em vez de ser companheirismo, em vez de haver amor divino dentro desta revelação que nós chamamos da terceira puxada. Não estou mais falando de primeira e segunda etapa, porque isso aí já acabou faz tempo, mas a terceira puxada. Amém? Amém. Então a segunda pergunta é: por que temos que deixar os CDs passarem diretos para as ovelhas sem que nós os analisemos? Quer dizer, os CDs de outro pastor vai direto a você e não passa aqui pelo seu pastor local. Ele não analisa esse CD primeiro para ver o que esse CD diz, se não tem uma doutrina errada nesse CD, e aquilo vai direto para você sem passar pelo pastor.
Aí se o pastor analisar e dizer, não, eu quero esse CD primeiro, eu quero escutar primeiro este CD, depois eu lhe dou. Então aquele pastor que mandou o CD fica com raiva. E não devia ficar. Porque o irmão Branham diz na mensagem, ele diz na mensagem, por que tiveram que ser pastores? Ele diz que o pastor se deita na porta do curral. Agora, eles citam que os fariseus, Jesus diz, fariseus hipócritas ficam na porta, nem entram nem deixam entrar. Certo, aí está bem correta essa parte, mas também tem que verificar uma coisa. O irmão Branham diz, o pastor se deita na porta do curral, e para o lobo chegar nas ovelhas, tem que primeiro passar por cima do pastor. Porque aquele pastor, aquelas ovelhas, é o que está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 16 em diante. Diz assim, obedecei aos vossos pastores, porque eles terão que apresentar vocês ao sumo pastor, e eles terão que dar conta de vocês, das almas de vocês. Então se ele diz assim, não, eu não vou ficar na porta, eu vou deixar qualquer um entrar com as minhas ovelhas, porque eu confio. E aí se o lobo entrar, e se o lobo entrar em forma de CD e com uma doutrina errada ali no meio destruir aquelas almas, como fica no dia que ele for apresentar elas diante do sumo pastor, que é Jesus Cristo? E ele vai dizer, mas é que eu confiava tanto naquele outro pastor, e ele entrou lá e ele fez isso. E Jesus vai dizer assim para ele, mas eu coloquei elas sob o teu cuidado. Verdade. Então quando chegar um cedeiro de fora, pode ser na terceira etapa, pode ser o pastor que for, se você é uma boa ovelha, você vai levar primeiro ao seu pastor. E se a doutrina daquele CD estiver mesmo na palavra de Deus, o pastor que enviou não vai ter nenhum medo que aquele pastor observe o CD. Porque quem não deve não teme, não é verdade? Quem não deve não teme. Então o correto é esse mesmo, passar pelo pastor, depois pela igreja. Amém? Se você é boa ovelha, você vai entender isso. Não, vou dar o primeiro para o meu pastor ouvir. Se tiver alguma coisa errada aí, ele vai me chamar e vai me dizer onde está o erro, para mim não ser enganado. Bem, a outra pergunta que eu faço, estão dizendo aí que só há um pastor. A pergunta é, se há somente um pastor, então nós, pastores, devemos renunciar os nossos ministérios e entregar nossas ovelhas nas mãos deste único pastor, pois se nós ficar com ele acima de nós, é nicolaísmo. Porque a questão é o seguinte, a questão é essa, só é um pastor. Bem, eu creio que é um só pastor, e se referindo a Jesus Cristo. Jesus disse assim, em São João capítulo 10, creio que volta o verso 16. Ele diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste rebanho, e convém que eu vá apacentá-las, e então haverá, futuramente, é claro, um rebanho e um pastor. Aí está falando de Jesus. Mas aí se vem um pastor agora e diz, só é um pastor, que é eu, então isso é anticristo. Está querendo dizer que é Jesus. Porque só vai haver um pastor e um rebanho no milênio. Amém? E nós vamos ver tudo isso aí. Então, se nós não entregar, se nós não renunciar ao ministério, se nós, por exemplo, crer nessa doutrina aí, de um só pastor, e se nós disser, então vamos fazer o seguinte, vamos renunciar nossos ministérios, vamos entregar nossas igrejas, é uma coisa. E se nós não renunciar e continuar sendo pastor, aí fica nicolaísmo, porque aí ele fica sobre nós. Aí é nicolaísmo. Aí não pode ser um pastor sobre outro. Então nós vamos analisar todas essas coisas para a gente poder entender aí a palavra de Deus. Quarta pergunta. Se estamos num tempo em que é um só pastor, então estamos no milênio. Pois Cristo disse, haverá um só rebanho e um só pastor. São João capítulo 10, versículo 16. Amém? Amém.
Bem, agora, essa doutrina que está chegando, só estamos falando isso porque a gente já está observando o erro. E eu disse aqui, no dia que fui consagrado, eu disse: eu vou pregar somente o que a palavra de Deus diz. E se Deus nos colocou aqui no ministério para ser pastor, devemos apacentar o rebanho, devemos verificar se a ovelha está com problema, devemos cuidar da ovelha, porque é uma questão que é a alma dela que está em jogo. Então eu não vou deixar qualquer doutrina passar por cima de mim e ir às ovelhas e destruir aquilo que Deus nos deu com tanto sacrifício. Verdade. Que fomos para as praças pregar, lutar, arrancar da mão de Satanás, arrancar das mãos das religiões e trazer para cá, para a palavra de Deus, para depois alguém chegar aqui e destruir e eu ficar. Não, eu estou aqui, se Deus nos colocou como nesse ministério, é para apacentar o rebanho. Amém? Aleluia. Agora, esse versículo que acabamos de ler, São João capítulo 21, versículo 15. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Esse versículo aqui, ele foi usado também pela Igreja Católica e ainda hoje é usado para fundamentar a doutrina de um só homem. Nós vamos chegar lá na frente que realmente é um só homem, porém como profeta. Amém? Mas não como pastor. E até a Igreja Católica, se você disser assim, onde é que está escrito na Bíblia que tem que ter um Papa lá no trono, que Deus fala com ele e depois ele fala com nós? Eles vão vir para cá, para esse versículo, porque foi esse versículo que eles usaram e é esse versículo que eles usam para fundamentar a doutrina do nicolaísmo. Um homem santo, um homem no trono, e que se alguém mais quiser chegar a Deus, tem que ser através daquele homem. Que você não deve entender, e que eu vou falar os dois lados. Realmente eu entendo a questão de Deus usar somente um mensageiro em cada era. Usou somente Moisés em sua era, somente Noé em sua era, somente Paulo em sua era. Mas estes eram profetas mensageiros. Quando não era profeta, era pelo menos mensageiro, mas não pastores. Amém? Então, esse versículo usado pela Igreja Católica para fundamentar a doutrina do Papa. E aí alguém diz: só Pedro era o homem. Deus usou só Pedro como pastor. Não, Deus usou Pedro também como apóstolo. Deus usou Pedro também como evangelista. E aí você vai indo, você vai descobrir que tinha homens que não tinham só um ministério. Mobrana mesmo, Deus disse para ele: faz o trabalho de um evangelista. E ele disse assim: eu não estou fazendo, um profeta não atua da forma que eu atuo, mas ele tinha que fazer o trabalho de um profeta. E por enquanto estava fazendo o trabalho de evangelista. E ele chega até a dizer que o próprio Jesus fez isso. Jesus fez trabalho de diácono, de evangelista, de tesoureiro, de tudo. Então você deve captar essas coisas e ter cuidado, porque Paulo diz: assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim nós podemos às vezes sair da simplicidade que há em Cristo e entrar numa doutrina pela astúcia de Satanás, que aquilo realmente está na mensagem, mas realmente está escrito ali, mas não é aquilo que está ali. Que você, como leigo, aquela doutrina te engana, mas o pastor, Mobrana diz, ele é a boia da caixa d'água. Ele está todo tempo mais acima. E se você levar aquele CD para ele, ele vai te dizer onde está o erro. E eu vou te dizer onde é que está o erro. Na mensagem, um só pastor, pregada pelo pastor Osmar. Esta mensagem está errada. E eu disse: nós vamos com ele até onde ele estiver na palavra. Quando ele sair da palavra, nós não somos obrigados a acompanhar. Alguém de vocês pode dizer: eles disseram tanto que isso era verdade. Não, é a verdade, mas nós dissemos que quando saísse da verdade, nós ia ficar com a verdade. Então não é porque dissemos isso é a verdade, isso ele é de Deus e agora saiu da palavra, vamos acompanhar. Não, se saiu, que saia só. Nós vamos continuar com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é esta, de Efésios 4, verso 11, que ele mesmo, Jesus mesmo, deu pastores, no plural, evangelistas, profetas,
e tudo mais. Amém? Amém. Nada dessas coisas aí, se saiu fora, nós sai fora. Nós ficamos com a palavra. Amém. Então Deus chamou Pedro e disse: apacenta os meus cordeirinhos. Mas Deus também chamou Saulo e Pedro estava vivo. Agora você tem que entender isso. Saulo de Tarso, também em Atos capítulo 9, versículo 15, nós encontramos que Paulo foi chamado. Alguém diz assim: mas Paulo foi chamado para os gentios e Pedro foi chamado para os judeus. Não. Vou mostrar para você que Paulo foi chamado tanto para os gentios como para os judeus. E eu vou ler na Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 15. Ananias, homem de Deus, foi chamado por Deus para ir orar em Paulo, que estava cego. E Ananias disse: Senhor, aquele homem, ele está nos perseguindo. Ora, Pedro estava vivo. Pedro estava vivo, pregando o evangelho. E Deus agora estava levantando Paulo. E Ananias disse: aquele homem nos persegue. E olha o que Deus disse para Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Somente dos gentios? Não, olha só. E dos reis e dos filhos de Israel. Pronto. Paulo era apóstolo para os gentios e para os judeus. Por mais que a mensagem dele tenha se alastrado mais em meio aos gentios, mas ele pregou para os judeus. Amém? Amém? E Deus disse aqui que ele era para os gentios e para a casa de Israel. Foi Deus quem disse. Quem vai batalhar contra Deus? Quem vai lutar contra Deus? Deus levantou ele para isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos parar com esse negócio, porque houve uma discussão lá em Mateus. Após a Santa Ceia, os discípulos ficaram nessa confusão. Quem é o maior entre nós? Jesus disse assim para eles: olha, chegou a hora de aquele que é maior agir como se fosse o menor. Aquele que é chefe agir como se fosse empregado. E é o que está acontecendo dessa mensagem. É um querendo ser maior do que o outro. Mas foi eu que trouxe a revelação, vocês têm que respeitar eu sou o único pastor. Não. É hora daquele que é maior viver como se fosse o menor. Para com essa palhaçada que no reino de Deus não tem ninguém maior, todo mundo é igual. Amém. É hora daquele que é maior. Você não tem que dizer que você é maior. João Batista, lá em João, no começo do Evangelho de São João, perguntava para ele: tu é Elias? Ele disse: não sou. Tu é profeta? Ele disse: não sou. Aí Jesus veio depois e disse: quer saber? Ele é o Elias que havia de vir, e de entre o nascido de mulher não tinha profeta maior do que ele. Mas por que ele disse que não era? Ele disse que não era Elias e nem era profeta. Jesus disse: ele era o Elias que havia de vir, e diante do nascido de mulher não tinha profeta maior do que ele. Por que João Batista disse que não era? Porque ele era humilde. A simplicidade que há em Cristo estava nele. Amém. E o que está precisando nesses pastores da mensagem, da terceira puxada, é isso. É a simplicidade que há em Cristo, para fazer como João Batista. Foi tu o primeiro que saiu para a terceira etapa? Não foi o primeiro não. O primeiro é Jesus Cristo. O maior é Jesus Cristo. Amém? Amém? Agora vem. Tu é Abirão, tu é Coré, tu é Datã. Não, peraí. Agora porque Abirão, porque Coré, Datã e Abirão se conspiraram contra Moisés, agora você vai ter que ouvir uma doutrina errada e ficar calado? A Bíblia diz que Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, a ponto que Ananias e Safira chegaram na frente dele e mentiram para ele acerca de uma propriedade que venderam e disseram que o preço era outro, e aquele casal caiu morto na frente de Pedro, porque Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que todo mundo temia. A Bíblia diz que o povo na época na igreja ficaram com medo, ficaram temendo, que viram que Pedro era um homem sério, um homem santo. Mas mesmo assim, quando ele errou, Paulo disse assim: tu
Quando Tiago não estava aqui, tu comia com os gentios. Agora que Tiago, que é judeu, chegou, ficou com vergonha de comer com os gentios. Ele disse: eu chamei a atenção de Pedro na cara dele, porque ele estava precisando de umas boas repreensão. Um homem que Ananias e Safira caiu morto diante dele. Paulo apontou na cara dele e disse: tu está errado. E Paulo não era Coré da Tânia Abirão, não. Se está errado, está errado. Se esse CD está errado, está errado. Pregar que não existe mais cura divina hoje, está errado. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos impor as mãos e orar pelos enfermos depois do Calvário. Nós fomos curados no Calvário, mas depois que Jesus ressuscitou, depois que ele passou por Calvário, ele disse: impõe as mãos e ore para receber, porque a cura foi dada no Calvário, mas eles têm que receber, e para receber tem que impor a mão, assim como a salvação foi dada no Calvário, mas se você não vier aqui na frente e não receber, você não será salvo. Amém. Quando Tiago diz: se alguém entre vós está enfermo, Tiago 5,14, se existe alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, unge com óleo, impõe as mãos e ora em nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente. Quando Tiago disse isso, Jesus já tinha morrido e ressuscitado há muito tempo, Jesus já tinha passado pelo Calvário, Jesus já tinha curado aquele povo no Calvário há muito tempo, mas Tiago disse: impõe as mãos e unge com azeite. Amém. É Bíblia. Isso é coisa de religião. Isso não é coisa de religião, não. Isso é coisa de Tiago 5,14. Isso é coisa de Marcos 16, verso 9 em diante. Aqui nesse púlpito aqui, se vacilar, a gente percebe que está fora. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí ele diz assim, naquele CD diz assim: cada vez que Deus usou, não tinha dois, não tinha um paralelo. Eu copiei aqui do jeito que eu vi lá naquele CD. Não tinha paralelo de dois de Deus. Ou seja, você vai aqui e eu vou também. Aí diz: foi um Enoque, um Noé, um Moisés. Mas esses homens eram um profeta. Realmente era. Era um Enoque, era um Moisés. Mas esses homens eram profetas, gente. Esses homens não eram pastores. Agora eu vou ter uma observação aqui. Não eram dois de pensamentos diferentes, mas pode sim ser dois de pensamentos iguais, como Paulo e Pedro. Você tem que esclarecer para o povo isso. Realmente Deus usa somente um, mas Deus usa dois de pensamentos iguais, que pensam iguais, como o irmão Brana e o irmão Neville pensavam iguais. Só que o ofício do irmão Brana era profeta e o irmão Neville era pastor. E o irmão Brana disse que o irmão Neville era pastor dele. Você não vai confundir as bolas. Esse negócio de dizer que Irineu era pastor. Irineu não era pastor, Irineu era mensageiro. Porque isso mexe no psicológico das pessoas. Quando fica dizendo, no tempo de Irineu era um pastor Irineu, no tempo de Martim era um pastor Martim. Aí as pessoas ficam aqui no psicológico. Aí quando ele diz hoje é só um pastor, a pessoa já acredita. Mas não é, Irineu não era pastor, Martim Lutero não era pastor, era mensageiro, era anjos enviados como mensageiro. William Branham não era pastor, embora que William Branham fez o trabalho de pastor, mas quando foi consagrado o irmão Neville, ficou o irmão Neville como pastor e o irmão Branham como profeta. Você tem que entender essas coisas. Aí fica dizendo para o povo que Irineu era pastor, que é para confundir as bolas, confunde a mente no psicológico. Aí depois fica fácil para aplicar esse golpe, que só existe um pastor hoje. Mas não é assim, você tem que entender, tem que captar isso. Por isso é preciso você fazer o CD, ouvir junto com o seu pastor. O seu pastor vai dizer: Bia, a gente está errado. Irineu não era pastor. E Policarpo, quando o irmão Branham escolheu Irineu para ser o mensageiro da era, e Policarpo não quer dizer que Policarpo abandonou sua igreja, não. Policarpo continuou pregando seu evangelho, mesmo crendo na mensagem de Irineu. Tenho certeza que Policarpo abraçou a mensagem de Irineu, mas ele tinha sua igreja, ele tinha seu rebanho que Deus deu para ele cuidar. Amém? Amém. Vamos aqui.
Então esse negócio, cada vez que Deus usou, não tinha dois. Era um Moisés, era um Enoque, claro, realmente, profeta. Vamos encontrar depois na mensagem a Era de Laodiceia, lembrando, dizendo que Deus nunca usou dois profetas maiores. E até diz que no tempo de Paulo tinha dois, que era Paulo e Agabo. Mas diz que Agabo não era profeta maior. Então pode às vezes ter dois profetas, porém profeta maior somente um. Mas pastores, só um pastor na era está fora da Bíblia. E eu vou mostrar para você depois dentro da Bíblia. Bem, foi um Enoque, um Noé, um Moisés. Esses são profetas. Agora, falando em apostolado, vamos para Gálatas 2, verso 8. Falando em apostolado, vamos esquecer agora profeta e vamos falar em apostolado. Amém? Gálatas 2, versículo 8 a 10. Diz assim: Paulo dizendo: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Agora você mostra aqui, você vê Paulo dizendo que ele era para o gentio e Pedro para a circuncisão, que é os israelitas. Mas quando Deus falou com Ananias lá atrás, disse que Paulo ia ser para os gentios e para a casa de Israel também. Embora que Paulo diga aqui que ele era um apóstolo para os gentios e Pedro para os judeus, mas lá atrás, quando Deus falou com Ananias, acabamos de ler ainda agora aqui, ele disse é para os gentios e para a casa de Israel. Amém? Veja bem, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas a graça que se me haviam dado, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Eles fizeram um acordo: vocês vão para os judeus e nós vamos para o gentio. Mas Deus disse para Ananias: mas se ele quiser ir para os judeus, ele pode ir também. Como eu tenho carteira de motorista, minha carteira agora é AD. Eu posso dirigir esse carro pequeno, mas se eu quiser dirigir caminhão, eu dirijo também. Agora eu não vou dirigir porque eu não tenho, mas se eu quiser, eu posso. Paulo não foi para os judeus porque não quis, mas se ele quisesse ir, ele tinha ido, porque Deus disse para Ananias: ele é para os gentios e para a casa de Israel. Deus deu direito para ele. Agora ele não quis ir. Ele disse: não, Pedro, tu vai para lá e eu vou para cá. Amém? Amém? Vamos parar com esse negócio de dizer que Deus só usa um mensageiro profeta, mas pastores não, meu irmão. Parar com isso, porque Deus colocou os seus pastores para arrebanhar suas ovelhas. É claro que se aquele pastor acolá está pregando uma coisa que é verdade, nós acatamos sua mensagem, nós até colocamos o CD dele aqui, mas nós não vamos entregar nosso rebanho assim para qualquer um, não. E não é assim não. Amém? Amém. Não é assim não. Veja bem, então vamos continuar aqui. Paulo também era profeta, lembrando diz isso. Como profeta, era ele só. Era só ele como profeta. Agabo como profeta menor. Mas como apóstolo, não era ele só. Você entendeu? Como profeta, ele era só na era. Mas como apóstolo, não. Existiam outros apóstolos. Pedro era apóstolo. Era ou não era? Tiago era apóstolo ou não era? Então, como apóstolo, ele não era sozinho. Então, pode haver que se nós tivermos um profeta hoje, que não tem mais profeta, o último profeta foi Mahoma, mas se um de nós aqui fosse profeta, era ele só o profeta. Mas como pastor, ele não é ele só. Isso está fora da palavra pregar isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos mais um dito que eu vi naquele CD. Dizia assim o pastor ali, o pregador: não tinha um Irineu e um Policarpo que Deus usou. Todos dois eram uma bênção, mas na hora do Espírito Santo escolher, disse Irineu. Agora isso não significa que Policarpo deixou de ser pastor do rebanho dele. Se o Espírito Santo escolheu Irineu para ser o mensageiro da era, pronto. Policarpo podia bem dizer à igreja dele: olha, meus amados irmãos, o irmão Irineu, um homem de Deus, o irmão Irineu foi escolhido para ser o mensageiro desta era. Vamos acatar sua mensagem, vamos ouvir sua mensagem. Mas Policarpo entregou o rebanho dele, abandonou o rebanho dele.
Não. Ele apenas acatou a mensagem de Deus. Como nós estamos fazendo, como nós temos tentado fazer. A gente já liberou o povo para assistir os DVD, assistam, a gente coloca aqui na igreja, mas parece que o homem quer mais. O homem não quer mais que nós pregue. O homem não quer mais que nós apacente o rebanho. O homem quer que nós coloquemos um negócio com a internet aqui dentro, para vocês ficar direto aqui, nós sentados não fazer mais nada. Peraí. Cuida da sua casa que nós cuida da nossa. Amém. Amém? A gente coloca esse CD aqui. Agora tem uma coisa, com essa agora eu vou dar e analisar esse CD, porque se Deus nos colocou aqui como pastor, é para vigiar o rebanho. Aí o lobo chega disfarçado de CD e vem com a doutrina errada. Mas não tem nada a ver eles assistindo na internet. Eles vão assistir na internet. Quando chega lá, alguma coisa acontece lá, e quando eles voltam com raiva do pastor local deles. Então não é companheirismo isso. Se eles fossem lá, assistissem o culto pela internet e depois vão, pastor, foi uma bênção o culto, amém, aqui estou de novo para louvar o Senhor, amanhã ou depois eu vou assistir de novo mais um culto aqui. Tudo bem, até o pastor ia. Mas não é isso que está acontecendo em Belém. Eles vão e não voltam mais, e ficam com raiva do pastor, odiando o pastor. Isso não é de Deus, é de Satanás.